Boa noite. Que bom que você decidiu estar entre nós nesse início de noite. Para nós é motivo de imensa alegria, uma honra muito grande receber cada um de vocês aqui na Nova Semente. Hoje nós estamos concluindo a atual série de mensagens, O Segredo de Deus. Durante o último mês, semana após semana, nós juntos estudamos o maior segredo de todos. Eu tenho certeza que aqueles que participaram conosco nas últimas semanas já o sabem de memória. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós certamente o encontraremos. Vimos durante essas semanas como o segredo de Deus se aplica em diversas áreas da nossa vida. Como ele se aplica às nossas emoções, aos nossos pensamentos, aos nossos relacionamentos, na nossa busca por felicidade e assim por diante. Mas hoje, no entanto, nós estamos concluindo essa série. O tema gira em torno da mais poderosa dimensão do segredo de Deus. Os segredos que Ele apresenta sobre Ele mesmo. Esse Deus que criou o universo, criou também a você. E Ele sempre está disposto a ajudá-lo. Ele se importa de tal modo por cada um de nós, que Ele decidiu deixar os céus para tornar-se como um de nós, para que nós pudéssemos ter a esperança de viver com Ele eternamente. Por essa razão, esse Deus, Ele busca constantemente captar a nossa atenção. Ele constantemente busca captar nosso coração, para então impressionar a cada um de nós com seus propósitos para a nossa vida. Em outras palavras, como nós também vimos anteriormente, esse Deus, Ele deseja relacionar-se com cada um de nós de maneira real, de maneira íntima, de maneira pessoal. E para que isso aconteça, Ele nos deixou alguns segredos sobre Ele mesmo, para que nós possamos conhecê-lo como Ele tanto sonha, na maneira pela qual Ele deseja. E nessa noite eu gostaria de sugerir a vocês pelo menos 3 desses segredos. E o primeiro deles é o seguinte: Deus, Ele quer relacionar-se com você. Em um dos mais impressionantes textos do Antigo Testamento, o grande rei Davi, ele escreveu o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. E aqui, queridos, nós vemos um claro quadro de um Deus pessoal. Um Deus que conhece cada detalhe da nossa existência. Um Deus que interage conosco. E nós voltaremos a esse texto em alguns minutos. Esse Deus, queridos, Ele se relaciona conosco e esse é um dos grandes segredos dEle próprio. Uma interessante pesquisa foi realizada nos Estados Unidos. Os pesquisadores decidiram filmar casais e gastaram centenas de milhares de horas filmando casais. Interessante é que depois desse estudo eles conseguiam prever quando o casal iria se divorciar, se separar, numa taxa de 91% de exatidão, de apenas ver casais se relacionando. Quando o casal passava tempo apenas batendo papo, conversando, coisas corriqueiras da vida, um com o outro, a probabilidade de divórcio era bem menor. Queridos, não são os momentos marcantes, como por exemplo, casamento, nascimento dos filhos, a compra da primeira casa própria, a mudança dos sogros para Rondônia, que fortalecerão seu casamento. Não. São os acontecimentos do dia a dia que fazem toda a diferença. Qual é o segredo aqui? Aprender a compartilhar a vida juntos. É isso exatamente o que Deus deseja de nós. É exatamente dessa maneira que o nosso relacionamento com Deus se desenvolve. Mesmo que nós tenhamos grandes e marcantes encontros com Ele. É o nosso dia a dia. É o nosso relacionamento diário com Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Ao compartilhar com Deus as coisas que estão no nosso coração, na nossa mente,
o nosso relacionamento com Ele se desenvolve e torna-se cada vez mais forte. Como é que nós podemos ter certeza disso? Pela simples razão daquilo que Deus sente por você. Mas afinal, o que Deus sente por mim? Ouça com atenção. Primeiro dos fatores. Deus, queridos, Ele o conhece. Deus conhece cada um de vocês. Como nós vimos no texto há pouco. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe quando você se levanta, quando você se deita. Ele sabe o que você comeu hoje cedo. Ele sabe para onde você vai assim que terminar o programa. Tudo o que você faz, sendo suas ações de grande ou pouca importância, Deus sabe. E Ele tem interesse em interagir com você. Deus o conhece. E uma segunda realidade é que, além de conhecê-lo, Deus se importa também com você. No Novo Testamento nós encontramos mais precisamente na primeira carta de Pedro, o seguinte: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o próprio Jesus Cristo afirmou o seguinte, no primeiro dos Evangelhos em Mateus: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E além de nos conhecer, de se importar com nós, esse Deus anseia, deseja que você o chame de Abba. Paulo afirma o seguinte, ouçam: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Queridos, nesse texto nós encontramos algo simplesmente extraordinário. Abba é a palavra bíblica para papai, um termo de intimidade entre o pai e um filho. Como papai, Deus deseja que nós levemos a Ele tudo o que acontece na nossa vida, assim como um filho faz com seu pai. Ano passado eu tive uma experiência um pouco desagradável com meu filho, o do meio, o Nicolas. Nós fomos levar a família ao zoológico para passear no domingo pela manhã. E por um segundo, eu e minha esposa desviamos a atenção do Nico. E quando nós olhamos, o menino tinha sumido. E os pais aqui que já tiveram essa experiência sabem o que você sente no coração quando o filho da gente desaparece. Ainda mais no meio de uma multidão. Eu saí para um lado, minha esposa para o outro, eu desesperado, parece que aqueles poucos segundos, parece que são horas. Meu filho. E graças a Deus eu rapidinho olhei e encontrei o Nicolas, um alívio no coração, trouxe o menino perto de mim. E eu fiquei pensando, e se alguém tivesse encontrado o Nicolas, como é que ele ia dizer meu nome ou meu telefone? Aí eu tomei uma decisão. Eu vou ensinar meu celular para esse moleque. E como a gente passa algumas horas juntos durante a semana, no carro, quando vou levar eles para a escola, eu decidi ensinar o meu número de celular para o Nico e para a Isa. E eu fiz uma musiquinha para eles. 9931. Vocês querem saber o final, né? Deixa para... esses são os 4 primeiros. Fiz uma musiquinha para eles e nos primeiros dias foi difícil, até depois virou a música da família. Os dois, todo dia no carro, papai, vamos cantar o número do seu telefone. Então eles decoraram bem. Foi ótimo, decoraram. O negócio agora é que meu telefone não para de tocar o dia inteiro. Qualquer coisa em casa, eles ligam para mim. Daddy! Minha filha liga diversas vezes durante o dia. Preciso ou mudar de número ou ensinar para ela parar de ligar. O que ela quer é compartilhar o que acontece em casa. Papai, eu estou usando essa roupa. Papai, posso comer aquilo? O outro liga, papai, posso brincar com aquilo? Eles querem compartilhar comigo o seu dia. Da mesma forma como acontece com os nossos filhos, Deus deseja que nós o chamemos de papai. É o mesmo privilégio que eu e você temos. Papai. Só que isso não é tudo. Além de nos conhecer, além de se importar por nós, além de desejar que nós o chamemos de papai,
Deus deseja que você permaneça com Ele. Jesus afirmou o seguinte: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Queridos, isso significa manter um íntimo e constante bate-papo com Deus, através do nosso dia a dia. E aqui a palavra traduzida como permaneçam significa morar, habitar. Portanto, significa que permanecer com Deus, estar na sua presença, é muito mais do que somente estar com Ele no sábado à tarde, no sábado pela manhã. Ou estar com Deus somente quando você precisa de ajuda, socorro. Permanecer com Deus significa, queridos, buscá-lo. Significa morar, habitar, estar com Ele o tempo todo. Esse é o tipo de relacionamento que o Criador do universo deseja manter com você. Um Deus que está sempre pronto a relacionar-se com cada um de nós. Só que isso depende em grande parte, queridos, das decisões que você e eu tomamos no nosso dia a dia.
Tudo depende das decisões que você toma no seu dia a dia. Na Bíblia, queridos, Deus é apresentado não como um ser distante, um ser estoico, que simplesmente criou nosso planeta e agora nos deixa aqui, vagando sem rumo, tentando solucionar nossos problemas por nós mesmos. Como um pai amorável, um pai atencioso, Deus deseja o melhor a nós, seus filhos. Deus deseja desenvolver um relacionamento significativo com cada um de nós. Na obra O Segredo, a autora aponta para o fato de existir uma poderosa atração no universo. Só que esse poder é algo impessoal, sem qualquer ligação afetiva conosco. E essa atração pouco se importa com aquilo que você sente. Nem tampouco está disposta a trazer paz e esperança para o teu coração. É algo bem parecido com a força que é apresentada no filme Guerra nas Estrelas, que não passa de uma energia mística que de maneira impessoal controla o universo. Já o Deus que a palavra nos apresenta é um Deus pessoal, um Deus que anseia passar tempo ao nosso lado, um Deus que deseja manter um relacionamento de amor conosco, suas criaturas. E é por essa razão que o maior segredo de todos afirma: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aqui, queridos, nesse texto não se encontra uma remota possibilidade. Não. Aqui nós encontramos uma certeza por uma simples razão: Deus deseja ser encontrado por você. Deus almeja ardentemente viver em íntimo companheirismo com cada um de nós. Portanto, passe tempo com esse Deus. Converse com Ele. Diga a Ele tudo que vai dentro do seu coração. Conte para esse Deus todas as suas alegrias, seus sonhos, seus ideais. Compartilhe com esse Deus todas as suas tristezas, suas frustrações, seu sofrimento. E nesse caminho, queridos, ao lado desse Deus, nós veremos o cumprimento de uma das mais extraordinárias promessas que nós encontramos em sua palavra. E lá diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O quê? Isso mesmo. Ao permanecer em Deus, podemos pedir o que quisermos e Deus nos concederá. Será que eu posso pedir uma cobertura na Vila Nova Conceição? Será que eu posso pedir uma casa na praia? Será que eu posso pedir uma BMW novinha em folha? Só tem cuidado para não parar perto de mim, tá? A grande questão, queridos, a grande questão aqui é que ao nos aproximarmos mais e mais de Deus, nós nos tornaremos um com Ele, em nossa mente, em nosso coração, em nossos ideais. A sua vontade, a vontade divina e a nossa estarão cada vez mais unidas. E quando isso acontecer, as coisas que nós queremos, que nós desejamos, serão as coisas que Ele quer para nós. E elas acontecerão. Portanto, o segredo aqui é estar ao lado de Deus constantemente, pois Ele, sem dúvida alguma, deseja relacionar-se conosco. E o segundo aspecto do segredo sobre Deus é que, além de ter esse desejo de relacionar conosco, Deus quer que você viva a experiência do perdão. Para muitas pessoas, Deus e culpa são sinônimos. Talvez o seu passado, ou quem sabe pela maneira que foram criados, pelas experiências religiosas negativas, ou por simplesmente viverem afastados de Deus. Muitos sempre fazem essa associação. Deus e culpa, para muitos, são dois lados de uma mesma moeda. Infelizmente, pessoas que vivem assim nunca compreenderam o verdadeiro poder do perdão divino. E a palavra de Deus declara o seguinte, queridos: os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã, brancos como a neve.
Eu confesso a vocês que quando eu li esse texto, eu nunca consegui realmente entender o que significava isso, branco como a neve. Até eu ter tido a oportunidade de morar num local que neva e muito. Lá em Michigan, onde moramos quase 9 anos, é impressionante o efeito da neve quando você a vê em grande quantidade, principalmente quando o sol brilha. Se você não coloca um óculos, você não enxerga nada. O reflexo tão forte que é na brancura da neve. Algo extraordinário. E Deus diz, cada mancha, vermelha como pode ser na sua vida, eu a transformarei branca como a neve. Brancos como a neve. Totalmente purificado. Sem culpa. Sem pecado. Mas infelizmente, como mencionei há pouco, muitos, ao contrário, sempre pensam em Deus e sentem culpa, vergonha, medo. Se sentem como se Deus nunca estivesse satisfeito com aquilo que fazem. Se sentem como se nunca pudessem realmente viver a experiência do perdão. Mas o que é impressionante, queridos, quando nós falamos de culpa, é que alguns pensam que culpa é coisa boa. Muitos imaginam que a culpa pode motivá-los a viver melhor. Pensam que quando não conseguem viver de acordo com as expectativas que Deus coloca, a culpa pode, de alguma maneira, ser um incentivo para você poder viver melhor. Pensam que sentir-se mal o suficiente os ajudarão a mudar. Infelizmente, esse tipo de pessoa não apenas aprecia aplicar essa teoria de culpa na sua vida, mas tenta também fazer com que todas as pessoas ao seu redor vivam da mesma maneira. Por essa razão, elas fazem com que as outras pessoas se sintam também mal, no intuito de mudar o comportamento delas. Fazem de tudo para que os outros se sintam culpados, para ver se assim mudam seu comportamento. Vocês conhecem pessoas assim? Vivem carregando o peso da culpa. Em grande parte, levam isso àqueles que estão ao seu redor. Mas a realidade, queridos, é que a culpa não funciona tão bem assim. E o que é mais importante, Deus não quer que nós vivamos dessa maneira. Muito pelo contrário, para eliminar o peso da culpa da nossa vida, esse Deus veio a essa terra e deu sua vida numa solitária cruz, há mais de 2000 anos atrás, para nos perdoar de qualquer coisa que cometemos de errado, para que dessa forma nós pudéssemos viver em satisfação e alegria, para que dessa forma, através do seu sangue, fosse pago o altíssimo preço da culpa, da tua culpa, da minha culpa, da condenação causada pelo nosso erro, pelo nosso pecado. E a palavra de Deus, queridos, é direta ao afirmar o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse, queridos, é o segredo para aqueles que desejam ver-se livres do peso da culpa. Estar em Cristo. Mas afinal, o que isso significa? Da mesma maneira como mencionei anteriormente, permanecer. Estar em Jesus significa manter um relacionamento de amor com Cristo. Significa confiar a Ele tudo aquilo que nós somos, aquilo que temos. Significa depender completamente de Deus. Como é mesmo que o texto diz? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Libertos da condenação, libertos da culpa. Para aqueles que vivem em culpa, aqui vai uma advertência. A culpa nunca fará de você uma pessoa melhor. A culpa não muda a sua vida, nem mesmo a longo prazo. A culpa apenas se torna um peso extra. E muitas vezes um peso doloroso. Um peso que você tem que carregar. Seu esposo, que se sente culpado, não vai tornar-se mais amoroso porque você o faz se sentir mais culpado. A culpa que um viciado enfrenta não ajuda a quebrar o ciclo do vício. Pelo contrário, o induz mais e mais a outro episódio de destruição, como escape do mal que ele ou ela já sente. Sentimento esse gerado pela culpa. Culpa, queridos, é sempre o problema e nunca a solução. Como vencer a culpa, então? A resposta é simples. Viva a experiência do perdão. Perdão esse que faz parte do segredo de Deus para a nossa vida.
E para isso nós precisamos, queridos, compreender, entender e aceitar o perdão de Deus. E as pessoas que têm dificuldade em perdoar a si mesmas pelas faltas cometidas no passado, geralmente cometem um de dois erros. Ou imaginam que o seu erro é maior que o perdão de Deus, ou imaginam que o perdão de Deus não é o suficiente para transformá-los. E para aqueles que imaginam que o seu erro é impossível de ser perdoado, eu gostaria que você ouvisse com atenção. O seu pecado nunca será tão grande que não o qualificará para o perdão de Deus. Eu gostaria que você pensasse nisso. No nosso mundo, qual é o pior tipo de punição para o erro? Qual é? Qual? Pena de morte. Esse é o maior tipo de punição. Mas não se esqueça, Jesus já pagou a pena de morte em seu favor. Ele já pagou o preço máximo. Ele cumpriu com todas as obrigações. E para aqueles que imaginam que o perdão de Deus não é o suficiente, seu grande erro é comparar o perdão divino com o perdão humano. E se você ainda vive tentando comparar o perdão de Deus com o humano, ouça bem o que a palavra de Deus nos diz. Queridos, o homem é frequentemente relutante em perdoar. Só que a Bíblia afirma o seguinte: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. O homem perdoa, mas não esquece. E quando acha necessário, nós seres humanos estamos sempre prontos para jogar na cara das pessoas as falhas que elas cometeram no passado, com maneira de agredi-las. Só que Deus diz o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais, melhor, de seus pecados. E o profeta Miqueias também afirma o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O homem exige algumas condições para perdoar. Só que a Bíblia diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. O homem perdoa 1, 2 erros. Mas chega um momento que ele diz: chega, cansei, agora não tem mais perdão. Mas a Bíblia, queridos, nos assegura que podemos nos lembrar daquilo que pode nos dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E finalmente, o homem diz que perdoa, mas fica com rancor. Mas Deus declara: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Então você consegue agora ver a diferença entre o perdão humano e o perdão divino? Se nós imaginamos que nossos erros ficam na memória de Deus, e Ele sempre está pronto para jogar tudo na nossa cara, como é que nós vamos conseguir nos livrar do peso da culpa? Queridos, não se esqueçam, o perdão de Deus não é como o perdão humano. E quando pensamentos vierem a nós, vierem a vocês e os fizer remoer erros do passado, quando o peso da culpa parece ser insuportável de ser superado, lembre-se dos textos que eu acabei de mencionar a vocês. Marque-os em sua Bíblia. Vá a eles nessas situações. Queridos, aceitem o perdão de Deus em sua vida, pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E finalmente, para concluir, um terceiro aspecto do segredo sobre Deus é que, além desse Deus, está sempre disposto a manter um relacionamento conosco. Além desse Deus desejar que nós vivamos a experiência de perdão, esse Deus requer algo de nós. Me permito fazer aqui uma pergunta a vocês que são pais. Quando você vê seu filho fazendo algo errado, algo que você acredita que possa ser uma ameaça para o bem-estar dele,
tanto agora quanto no futuro, o que você faz? Hein? Ignora? Lá em casa tem uma tradição. Toda sexta-feira à noite é dia de panqueca. E o cozinheiro sou eu. E na tradição é o seguinte, eles têm que ajudar a fazer a panqueca. Então tem o chefe Nico e a chefe Isa. Eles se autonomearam chefs. E eles ficam lá do lado, querem ajudar a fazer a panqueca. E ontem foi uma coisa interessante. No processo, tem hora que tem que quebrar os ovos. E essa é a festa, todos querem quebrar os ovos. E a maior foi quebrou os ovos, antes do menor chegar perto. E ele ficou triste e saiu correndo para a sala, emburrado. E eu chamei ele. Chamei ele e falei, Nico, vem cá. Nico, vem cá. Nada. Nem se mexeu. Estava lá na sala. Chamei mais algumas vezes. Nico, vem cá, papai está chamando. De repente ele veio bem devagarinho, olhando para baixo. E eu disse para ele, vem cá, olha para mim. Olha para mim, filho. Ele nunca olhou para cima. Olha para cá. Olha para o teu pai. Ele olhou. Falei, o que aconteceu, filho? Eu sabia o que era. Mas eu queria que ele falasse o que foi. Filho, o que aconteceu, filho? E ele disse, a Isa quebrou o ovo antes de mim. Então você vai e diz para ela que você está triste por isso. Trouxe ele. Diz para a Isa por que você está triste. Porque você quebrou o ovo antes de mim. Fiz os dois se abraçarem ali, aquela coisa que a gente faz como pai. Acham vocês que eu estou preocupado com panqueca, ovo? Que eu quero que eles aprendam que existem momentos que você tem que colocar para fora aquilo que você sente. Minha preocupação não era o problema dele com a irmã. A grande questão que eles aprenderam a resolver conflitos. A grande questão é que eu, como pai, posso fazer o meu melhor para que o meu filho se desenvolva de maneira que ele aprenda a lidar com o mundo e os desafios que o mundo apresenta. E uma das grandes diferenças entre o livro O Segredo e a Bíblia é que nesse livro não há ninguém a que você deva se reportar além de você mesmo. Só que de acordo com a Bíblia, nós não somos deuses. Somente Deus é Deus. E por ser Deus, Ele requer que nós vivamos de acordo com aquilo que Ele acha melhor para nós. Ele é o nosso Pai. E Ele coloca diante de nós, queridos, parâmetros para a nossa vida. Da mesma forma que você, como um pai, como uma mãe, coloca parâmetros para os seus filhos. E essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas rejeitam a Deus. Porque elas querem viver como desejam e não como Deus sabe ser o melhor para elas. Uma das doenças do século XXI chama-se, queridos, relativismo moral. Muitos buscam seguir seu próprio código moral, que os faz se sentir bem. E essas pessoas aceitam esse código que determinam para si mesmas como sendo íntegro, como sendo correto, dentro do padrão estabelecido por elas mesmas. Dentro desse parâmetro de vida, queridos, não existe nenhum tipo de autoridade exterior que seja válida. O que importa é como as pessoas se sentem diante das situações da vida. Deus cria um homem e uma mulher. Deus institui o casamento entre um homem e uma mulher. E hoje você e eu sabemos muito bem como grande parte do mundo ocidental vê essa relação. A verdade, queridos, é que existe alguém maior do que nós. Existe alguém que nós devemos respeitar. Alguém que nós devemos obedecer. Deus, Ele quer derramar seu amor sobre nós. Só que Ele requer algo em troca. E a sua palavra afirma o seguinte a nós: guarda os seus estatutos e os seus mandamentos, para que te vá bem. Mesmo quando não sentimos, ou quando nós não queremos seguir a instrução de Deus, ouçam bem, queridos, obedecê-lo sempre será a melhor opção. Nós podemos até mesmo não gostar,
Mas no final, a decisão de seguir a vontade de Deus será, sem dúvida alguma, a melhor decisão que eu e você podemos tomar. E, queridos, não é difícil entender, porque as crianças não querem viver de acordo com aquilo que os pais muitas vezes colocam. Da mesma forma, nós lutamos contra as restrições que Deus coloca na nossa vida. Mas quando nós crescemos, quando nós atingimos maturidade, finalmente nós vemos que os nossos pais apenas queriam o melhor para nós. E o mesmo acontece na nossa vida espiritual. Deus apenas deseja o melhor para seus filhos e para suas filhas. Deus apenas deseja o melhor para você e para mim. Mas o que Deus pede é muito difícil de colocar em prática. Eu não consigo entender por que eu não posso vir como eu quero. Poder você pode. Mas sem dúvida alguma você carregará as consequências das suas decisões com você mesmo. Queridos, ouçam bem, não entender todos os aspectos dos mandamentos de Deus não significa que você precisa rejeitá-los. Você pode ver um sinal de pare e você pode dizer, eu não quero que sinal algum diga o que eu devo fazer. Só que se esse sinal de pare estiver ao lado de um precipício e você não parar, você vai cair. Portanto, queridos, Deus requer algo de nós. Deus coloca diante de nós a sua lei, seus mandamentos, que nada mais são uma instrução criada por Ele, para o nosso bem-estar. E Davi afirmou, os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. De acordo com a Bíblia, queridos, Deus não é uma simples energia. Deus não é uma simples força, mas um Deus pessoal que deve ser obedecido. E quando nós seguimos aquilo que Ele pede de nós, nós só temos a ganhar. Só temos a ganhar. E, queridos, nós chegamos nesse momento ao final dessa série. Vimos durante essas semanas que o maior segredo de todos, o segredo de Deus, é buscá-lo em sinceridade. Pois dessa forma você e eu certamente o encontraremos. Mas quem sabe no seu coração você pode estar dizendo, pastor, tudo isso é muito bonito, só que não funciona na minha vida. Eu estou cansado de tanto sofrer, cansado de tanto buscar uma saída. Eu estou cansado de tantas vezes ter que recomeçar. Eu me sinto sozinho, me sinto desamparada. Se Deus realmente existe, parece que esse Deus se esqueceu de mim. Querido amigo, querida amiga, se esse é o sentimento que você tem no seu coração, Deus não se importa comigo, se esqueceu de mim. Hoje, esse Deus espera por você. Hoje esse Deus deseja estar próximo de você. E esse Deus, Ele mesmo, diz o seguinte: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu, o Deus do universo, eu não me esquecerei de você. Mesmo que uma mãe venha se esquecer de seu filho, Deus nunca se esquecerá de você. Hoje Ele está aqui, ao seu lado, disposto a manter um relacionamento de amor com você. Ele, o Criador do universo, Ele deseja ardentemente viver um íntimo companheirismo com você. No entanto, queridos, existem leis que Ele próprio criou. Os seus segredos, que apenas existem, queridos, com um objetivo: fazer com que a sua vida e que a minha vida tenha significado, e para que cada um de nós tenha esperança de um mundo melhor, ao lado desse Deus. Queridos, a vida não é algo que você controla. Sua vida foi concedida a você para que você viva ao lado do seu Criador. Ele hoje espera por você. E hoje Ele diz, esse mesmo Deus repete:
Então, e você? O que vai fazer? Por que não buscá-lo? Queridos, não deixem para amanhã a decisão mais importante da sua vida. Busque-o e você vai chorar. Pai eterno, Senhor nosso, queremos estar ao teu lado, Pai. Durante essas semanas vimos a importância de nós buscar-lo. Possas honrar essa maravilhosa promessa de que quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Pai eterno, manifesta-te a cada uma dessas pessoas. Manifesta-te, Senhor, aqueles que terão a oportunidade de ouvir essa mensagem, essa série, que possam encontrá-lo, Pai, e possam em Ti encontrar a força que necessitam para vencer suas dificuldades, para vencer, Senhor, a culpa, para viver a experiência do perdão. E acima de tudo, Senhor, viver